Saúdo o povo de Deus com a santa e gloriosa paz do nosso Deus e Pai, e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Aqui quem vos fala pela misericórdia de Deus é o vosso irmão em Cristo, Pastor Lucas. Peço perdão aos irmãos por estar gravando o áudio mais tarde, que hoje durante o dia faltou energia várias vezes no celular. Estava carregando e demorava muito a carregar por causa disso. Mas estou aqui para cumprir meu compromisso, meu voto para com Deus. Para aqueles que estiverem me ouvindo pelo YouTube, eu peço que se inscrevam no canal, compartilhem um vídeo, curtam um vídeo e ativem a opção de todas no sininho. A palavra de hoje encontra-se em Isaías capítulo 44, do versículo 24 até o versículo 25. Somente estes dois versículos que diz assim a palavra santa do Senhor, a santa palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, teu Redentor, e que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor que faço tudo, que sozinho estendo os céus e espraio a terra por mim mesmo, que desfaço os sinais dos inventores de mentiras e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios, e converto em loucura o conhecimento deles. Glória a Deus. Deus aqui veio falar um pouquinho do seu poder. Um pouquinho, não falou nem 20% do seu poder. Porque nós sabemos que Ele é o Todo-Poderoso, que criou todas as coisas no princípio. Ele disse, como eu falei ontem no áudio, antes de ontem, Ele disse, haja terra, houve terra, haja luz, houve luz, haja treva, houve treva, e a Bíblia diz que Ele se agradou mais da luz do que das trevas. Haja expansão, haja separação entre céu e terra, haja terra seca, haja água no meio da terra, e tudo foi se formando através da palavra do Senhor. O único ser que Ele criou com as suas próprias mãos fomos nós, porque Ele disse para Jesus e para o Espírito Santo, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ele criou o homem e depois cria a mulher da costela do homem. Mas o Senhor está dizendo aqui, assim diz o Senhor, o teu Redentor, e que te formou desde o ventre. Desde o ventre o Senhor nos formou. Ele usa aqui nesta terra o homem e a mulher para gerar um filho, mas quem forma, quem coloca a vida, quem coloca o ser, com as suas próprias mãos lá no ventre da mulher, é o Senhor, porque se Ele quiser, Ele pode serrar a madre e o homem e a mulher não vai conseguir ter filho nunca, mas quando Ele quer, também Ele abre a madre e faz da estéril mãe de filhos, como Ele fez com Ana. Então, antes que a gente fosse formado no ventre, Ele já nos conhece, já conhecia a nossa história, já tinha um chamado especial para cada um de nós. Ele diz, mas eu sou o Senhor que faço tudo, e tudo realmente foi feito pelo Senhor. Ele faz tudo realmente ao nosso favor, e se nós andarmos em rebelião, em desobediência à sua palavra, contra nós também Ele agirá. Porque o Senhor é quem dá vida, é quem mata, é quem fere, é quem cura. É quem faz, é quem desfaz, é quem tranca, e quem destranca. Ele fecha a porta e ninguém abre, abre e ninguém fecha. Tudo Ele faz. E se nós servirmos a Ele com obediência, Ele fará tudo ao nosso favor para nos ajudar. Porque Ele é Pai e nós somos filhos. E o pai faz tudo para ajudar o filho quando ele é obediente. Quando ele é rebelde,
e recebe castigo da parte do Pai. Glória a Deus. Aleluia. Que sozinho estendo os céus. A Bíblia diz que o Senhor enrola os céus como cortina, estende o céu como um lençol. Ele enrola, desenrola. Que Ele criou tudo que existe, até mesmo os céus. Aleluia. E espraio a terra para mim mesmo. E tudo que há na terra foi criado por Ele. Animais, água, árvores, vento, tudo foi criado pelo Senhor. A Bíblia diz que no princípio a terra era sem forma e vazia, então não havia nada na terra. Foi tudo criado pelo Senhor, o Todo-Poderoso. A terra era vazia e sem forma. Ele diz no versículo 25 que desfaça os sinais dos inventores de mentiras. Então aqueles que inventam mentiras criam sinais falsos. Cria como aquele Simão lá de Samaria, que fazia mágica, sinais falsos, mentira, ilusão, enganando o povo. O Senhor desfez mesmo os sinais dele. O Senhor realmente desfez os sinais que Simão fazia, o falso profeta, o falso ilusionista. Porque o Senhor desfez? Porque o Senhor enviou Filipe lá, e Filipe pregou o verdadeiro evangelho. E até esse próprio Simão que fazia mágicas falsas, que nenhuma mágica é verdadeira, é tudo falsidade, é tudo mentira, é tudo trama, é tudo ilusão, é tudo engano, toda mágica é engano. E Filipe pregou o verdadeiro evangelho para ele, mostrou para ele o poder do Espírito Santo, e ele se arrependeu, largou as suas mágicas malditas, suas mágicas falsas, e se converteu a Jesus. Então o Senhor é quem desfaz os sinais de mentiras, os sinais falsos. Ali Ele enviou seu servo Filipe, e os sinais foram desfeitos. E o povo de Samaria acreditava tanto naqueles sinais falsos dele, de Simão, que achava até que eles eram da parte de Deus, achavam que os sinais eram da parte de Deus, achava que era Deus que usava ele. Mas depois que viram Filipe pregando e viram o poder do Espírito Santo na vida de Filipe, eles entenderam que aquilo ali era só sinais falsos e mais nada, era só falsos sinais falsos, e que o verdadeiro poder de Deus estava se manifestando a eles ali agora. Depois que Filipe chegou através da vida dele, eles conheceram o verdadeiro poder de Deus. E depois o Senhor, se eu não me engano, o Senhor enviou mais 2 apóstolos, Pedro e outro. E ali chegaram lá, impuseram as mãos, e eles receberam, o povo de Samaria receberam o Espírito Santo sobre eles. Foram batizados com o Espírito Santo e conheceram verdadeiramente o verdadeiro poder de Deus, o poder do Espírito Santo. Tanto que até o próprio Simão quis depois comprar esse poder. Ele disse: vende-me um pouco desse poder, para quando eu pôr a mão sobre as pessoas, elas receberem também o Espírito Santo, elas serem curadas, elas serem libertas, elas sejam, que quando eu colocar a mão sobre elas, e puser as mãos sobre elas, elas venham ser transformadas, libertadas e cheias do Espírito Santo. E Pedro disse: guarda o teu dinheiro, porque o Espírito Santo não é vendido. Porque tu quiseste comprar, tu não receberás nada. E a paga do Senhor virá sobre ti. A vingança do Senhor virá sobre ti, porque tu quiseste comprar o poder do Espírito Santo que não se vende. Jesus nos disse: de graça recebei, de graça dai. E o Senhor diz mais: enlouqueça os adivinhos. Aqueles que querem adivinhar, o Senhor faz eles ficar loucos. Porque só quem conhece o futuro, quem conhece o passado, o presente, é o nosso Deus. Ele conhece o que vai acontecer conosco daqui um segundo, daqui um minuto, daqui uma hora, daqui um dia, daqui um mês, daqui um ano. Ele sabe de tudo que vai acontecer.
por isso que ele enlouquece aqueles que tentam adivinhar, e ele enlouquece os que adivinham, os que querem adivinhar. Ele faz ficar louco da mente, porque ele somente é o Todo-Poderoso, a ele a honra, a ele a glória, a ele o poder eternamente. Que faço tornar atrás os sábios e converto em loucura o conhecimento deles. O Senhor faz os sábios voltar para trás, faz o conhecimento dos sábios virar loucura. Ou seja, aquele que se acha sábio, o Senhor faz ele ficar louco. O Senhor mostra para ele que o conhecimento dele não é nada. Que faço tornar atrás os sábios e converto em loucura o conhecimento deles. Porque o conhecimento humano, ele para Deus não é nada. Como o apóstolo Paulo fala, em uma de suas cartas, que o conhecimento, a sabedoria humana, ela é diabólica. Eu acho que é o apóstolo Paulo que falou sobre isso. É terreno e diabólico o conhecimento humano. Mas o verdadeiro conhecimento é o que vem do alto, é o que vem de Deus. É esse conhecimento, essa sabedoria que nós temos que buscar. Então guarde essa palavra, que Deus vos abençoe. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus.